Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todo mundo em paz. Eu sou a professora Fabiana Torres, do curso de Radiologia do Unitepac, em Araguaína, no Tocantins. E hoje a minha gravação é para falar para vocês sobre o meu trabalho, sobre a minha metodologia em um dos trabalhos aí aprovados pelo STEM Brasil. Eu sou professora da disciplina de ressonância magnética. E trabalhar com essa disciplina nos traz um desafio muito grande, porque o meu aluno, ele não está acostumado a ver em sala de aula a, a prática desse exame, desse tipo de exame. Então, eu sou professora da disciplina de tecnologia em ressonância magnética, e a gente procura conversar com o aluno e deixar o mais claro possível para esse aluno o que ele vai ver quando ele for para o estágio e quando ele for para a vida profissional. Mas a gente encontra uma dificuldade muito grande, um desafio muito grande, que é se fazer entender para o aluno, uma vez que a gente não tem o desenvolvimento de um software, não tem desenvolvido dentro da instituição um software para que a gente consiga mostrar para o aluno o que ele vai precisar fazer na prática. Baseado nisso, eu já trabalhei com essa disciplina em alguns semestres e encontro a mesma dificuldade. Eu falo para o aluno o que são os cortes anatômicos, que é uma ideia que ele já tem desde o início, quando ele estuda anatomia, ele já sabe planos de corte, né, que é como o corpo humano, as linhas imaginárias que cortam o corpo humano, para que a gente consiga estudar em imagens de tomos, né, em cortes, mas eu não consigo mostrar para esse aluno o que é que ele vai precisar fazer em um aparelho complexo como o de ressonância magnética e um software complexo como um software de ressonância magnética. Então, no meu primeiro dia de aula, nesse ano de 2020, eu cheguei com um saco de pão dentro da sala de aula. Então, quando eu cheguei com essa sacola de pão, os alunos, né, ficaram perplexos, sem saber o que poderia acontecer. Eu expliquei, hoje nós vamos estudar ressonância magnética, né? Só que eu quero convidá-los a estudar ressonância magnética e a entender ressonância magnética desde a física até a execução do exame. Como é que eu consigo mostrar para o aluno como é que ele vai entender a maneira que ele vai fazer para chegar nesse tipo de corte? Eu estou mostrando aqui para vocês um corte em sagital de uma coluna lombar. É fácil eu mostrar essas imagens, eu tenho ótimas imagens em livros, na internet, imagens de exames que eu já fiz, que eu posso mostrar para o meu aluno tranquilamente, e ele vai entender que essa imagem é uma imagem sagital da coluna lombar. Só que na ressonância magnética, para eu chegar nesse corte, para que eu consiga fazer esse corte, esse tomo, eu vou precisar ir em outro modo, em outro corte. Então, eu tenho que imaginar esse corte e fazer ele em outro tipo de corte. Deixa eu mostrar uma imagem mais clara para vocês entenderem. Aqui estão 3 planos de corte, um corte sagital e 2 cortes coronais. Quando o meu aluno, se eu colocar essa imagem para o aluno e perguntar para ele quem é coronal, quem é sagital, ele sabe tranquilamente responder. Mas como ele vai fazer para chegar no corte coronal, no corte sagital, no corte axial, que é o desafio. Então, aqui é um print, uma imagem de um software de ressonância magnética, e nós estamos vendo imagens em sagital e imagens em coronal, mas o que nós estamos programando é uma imagem em axial. Então, esse é o grande desafio. Dizer para o meu aluno
como é que ele tem que pensar a imagem e quais passos ele vai ter que seguir para chegar a essa imagem. Então, não é simplesmente um conhecimento anatômico. Ele vai precisar ter um conhecimento de software. Então, convidei os meus alunos, cheguei com esse saco de pão em sala de aula, e eu acho que provavelmente a gente não tenha tanto fascínio como está o olhar desses alunos para esse pedaço de pão. Porque eu os convidei a pensar em uma estrutura do corpo. E pensando nessa estrutura, que eles cortassem no pão. Levei uma garrafa de café também e levei margarina, porque depois da aula a gente comeu esses pães. Todo mundo cortou e cada um comeu o seu. Continuando, esses alunos pegaram esses pães, partiram, né, colocaram ali em cima de um guardanapo e começaram a partir esse pão de acordo com as orientações. Então, eu dizia, eu quero um corte em sagital, eu quero um corte em coronal, eu quero um corte em axial. E à medida que eu ia os orientando a fazer o corte, era a partir daí que eles iam entendendo que fazer simplesmente o corte não bastava, precisava fazer e saber como é que ele ficaria depois de cortado. Que é essa noção que a gente não consegue dar com aulas teóricas, seja qual for o tipo de metodologia que a gente utilize, ainda fica muito aquém do entendimento do aluno, porque ele não está manipulando o software. Então, a partir daí, nós tivemos a ideia, depois dessa conversa, eu disse, eu quero que vocês desenvolvam um software para que o que vocês estão fazendo com muita simplicidade nesses pães, vocês consigam fazer de verdade em um software. Aqui na instituição, a gente tem um parque tecnológico chamado PECTEC, então ficou muito fácil de nós conduzirmos esse trabalho, essa iniciação. Vou mostrar mais algumas imagens para vocês de como eles ficaram empolgados. Eu falei, peguem os seus telefones, né, porque é uma batalha que a gente não consegue vencer, que são os celulares em sala de aula. Então, eu disse, hoje eu quero que vocês peguem os telefones de vocês e olhem os cortes e comecem a trabalhar em cima desse objeto aí, desse alimento. E assim seguiu, né? Os alunos muito envolvidos, como se eles estivessem fazendo um corte mesmo, anatômico, né? Questionaram bastante, procuraram entender o que estava acontecendo, e o cafezinho ali do lado, lógico, né? Então, levei a garrafa de café, e ao mesmo tempo que eles iam fazendo o que a gente chama no sistema de programação, então, dizer, olha, vocês estão programando um corte em ressonância magnética. Hoje, vocês estão programando no pão, né? E assim eles fizeram. Essas imagens eu peguei das publicações deles, que eles colocaram em redes sociais, muito animados. Teve um que disse assim, parece um curso de culinária, mas é ressonância magnética, é radiologia. Então, a partir desse momento em que eles ficaram em sala de aula, tentando entender a aula, tentando entender o que a gente estava propondo, eu disse, agora nós vamos para o Parque Tecnológico desenvolver isso no software. Desenvolver um software para que a gente faça isso. Só que veio um outro desafio. O pessoal que trabalha em sua maioria lá no PECTEC, né, que é o Parque Tecnológico do Unitepac, eles são do sistema de informação, eles são do curso de TI, né, de sistemas. Então, eu disse, agora, com a teoria que vocês já têm, com a maneira de se fazer entender, utilizando esses pães, vocês vão levar para o PECTEC e vão mostrar para eles a nossa proposta, o que a gente quer desenvolver. Então, eles levaram os pães para lá, essa imagem já são os meus alunos lá, e aqui são os desenvolvedores, são alunos do PECTEC, do curso de sistemas, discutindo entre si
vocês podem ver que eles já estão é, interagindo, né? Pensando o que eles vão ter que fazer, como eles vão precisar fazer para desenvolver a ideia dos meus alunos, e aí meus alunos já é um outro momento ali sentado com eles, já não há mais a necessidade dos pães, então eles já estão escrevendo nas mesas, né, as fases desse procedimento. Então, foi uma junção entre alunos do curso de radiologia que têm o conhecimento sobre a imagem, sobre os planos de corte, levando isso para os alunos do curso de sistema, que são os desenvolvedores desse projeto. Então, ficou muito interessante. Aqui é um print de uma imagem, é um print, lógico, do PECTEC, da página do PECTEC no Instagram. Então, mostrando aí os alunos lá com eles, enfatizando o que está sendo desenvolvido. Bom, então eu encerro por aqui a minha apresentação. Espero ter sido compreendida. Nós já temos um protótipo desse sistema que nós estamos desenvolvendo. Infelizmente, com essa pandemia, nós tivemos que parar um pouco, mas os alunos ficam perguntando, professora, quando é que a gente vai continuar? A gente até tentou ainda continuar, mas não deu muito certo, porque tem que existir um encontro presencial. Então, agradeço a todos e que as metodologias ativas nos ensinem cada vez mais a sermos professores melhores. Então, parabéns a todos do STEM e fiquem com Deus. Um abraço.